aquele mestre escrevendo com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou.
Glória a Deus. A paz, queridos. Amém ou não amém? Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Amém. Temos visitante aqui? Temos, né? Temos dois. Dois mais dois, 4. Viu como eu não sou ruim de matemática? Não, o Igor já não é não, né? Não, o Igor já está, acho que é no quinto culto dele, né, Igor? Mais ou menos isso, né? Que vamos saudar o quê? Deus abençoe o quê? Amados, eu acho que eles nem vão voltar. Deus abençoe o quê? Amém. Eu costumo falar que o visitante é aquele que vai na tua casa e não volta mais, né? Se eu for lá na casa do Igor, o Igor vai me oferecer uma Coca-Cola com um bolo de laranja da Plus Vita, né? Vou ali, vamos orar, fazer um culto e depois eu vou embora. Esse é o visitante. E a intenção da Nova Vida não é tê-los vocês como visitante. Claro, se vocês forem de outra igreja, a gente não quer pescar aquário de ninguém, né? Nós queremos que vocês sejam o convidado, nosso convidado, porque o convidado, amados, ele sempre está voltando, né? E a igreja quer que vocês sempre volte, né, para o lar espiritual, para a gente estarmos juntos, orando, jejuando, tendo como igreja, amém? Que vocês não saiam, porque a equipe de acolhimento vão atender vocês, vão te dar uma atenção melhor a vocês, né? A equipe de acolhimento estão aí, já estão atentos? Já estão atentos também, glória a Deus, né? Tá bom? Não saiam do culto, é rapidinho, é vapt-vupt, amém? Amém, amados? Eu estou muito feliz de estar aqui, meio com sono, porque hoje, 2h30 da manhã, a minha irmã me liga, falando que o meu cunhado estava sendo internado, amados. Ele colocou 2 stents e na terça-feira vai passar por uma cirurgia. 3h30 da manhã, eu e minha esposa já estávamos lá no hospital, lá de Jacarepaguá. Viemos direto para o culto, só passamos em casa, tomamos um banho, né? Para não ter aquela unção do cascão, né? Só fizemos isso. O sono da tarde, mais que seja bom, mas não é a mesma coisa do que o sono da noite, né? Então, eu peço oração, amados, o nome dele é Rafael, graças a Deus ele está bem, Deus deu vitória, né? Mas ele ainda vai ter que passar por uma cirurgia terça-feira. Ele teve infarto. Ele tem 46 anos, amados, 46 anos. A médica estava falando que muita gente da idade dele está tendo infarto, né? E eu careço das orações dos irmãos. Amém? Quem vai orar pelo meu quadro, dão glória a Deus? Sabe que você não pode mentir, né? Crente não mente. Então, conto com as orações dos irmãos. Amém? Então, vamos lá ler Atos no capítulo 2, como foi mencionado, como também me deram essa direção também para ler, para falar de Atos dos Apóstolos. Atos no capítulo 2, vou tentar ser o mais breve possível. Capítulo 2, quem achou, dá glória a Deus. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas se quiser pode ler aqui no telão. O título aqui na minha Bíblia está A Vinda do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouviu falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam,
não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar? Cada um em nossa própria língua, cada um em nossa língua materna? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por este dia, Deus, por essa noite, Deus, por esses batizantes que vão descer, meu Pai, as águas, Senhor. Se nós estamos felizes, Pai, quanto mais o céu, meu Pai, quanto mais o céu. Abre um pouco da nossa visão, meu Pai, espiritual, meu Pai, para a gente entender esse momento aqui, Deus, porque é motivo de muita felicidade, meu Pai. Então, Senhor, quero te agradecer, que de alguma forma o Senhor possa me usar nessa noite, que de alguma forma eu possa ser o instrumento, meu Pai, para a sua amada igreja, meu Pai. No nome santo de Jesus Cristo, amém e amém. Amados, o Espírito Santo colocou, hoje o diácono João Vitor, ele pregou essa passagem, ele estava falando que o título da mensagem dele foi, agora me deu um branco, foi Espírito Santo, mas uma palavra que ele falou antes, que eu esqueci, né? Mas o título que o Espírito Santo me inspirou nessa noite foi arrependam-se enquanto há tempo. Essa mensagem é para todos nós, não são só para os visitantes, não só para os novos convertidos, são para todos nós. Os dinossauros aqui na fé dão glória a Deus. E você que tem mais de 30 anos, 20 anos, dentro da casa do Senhor, é para você. É para você, o diácono Mauro, é para mim também. Arrependam-se enquanto há tempo. Então, aqui, amados, Lucas é um evangelista que mais enfatiza a obra do Espírito Santo na vinda de Cristo e da igreja. O mesmo Espírito que desceu sobre Cristo no Jordão, guiou-se no deserto, como diz em Mateus no capítulo 4, e revestiu-se com poder. Para quê, igreja? Para salvar, para libertar e para curar. Agora vem sobre os discípulos, esse Espírito Santo. E nos capítulos iniciais aqui de Atos, Lucas, ele se refere-se à promessa, à dádiva, ao batismo, ao poder e à plenitude do Espírito na experiência do povo de Deus. O Pentecoste não foi um mero acontecimento casual, mais uma agenda estabelecida. Foi, como diz a palavra, foi desde antes da fundação, já estava prescrito que esse evento iria acontecer. Lá na eternidade já estava escrito que isso iria acontecer. Como o Calvário, o Pentecoste foi um acontecimento único, amados. Único e irrepetível. O Espírito Santo foi enviado a fim de estar para sempre com a igreja. Você tem o Espírito Santo. Olha que privilégio, Mateus. Você que vai se batizar hoje, você tem o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, igreja, temos outros derramamentos do Espírito registrado em Atos e no decurso da história da Bíblia. Mas todos eles decorreram deste Pentecoste, de Atos, no capítulo 2. O vento e o fogo eram extraordinários e provavelmente também as línguas, a nova vida e a alegria, a comunhão, o culto, a liberdade e o poder. Mas nessa noite, eu quero destacar alguns fatores importantes em Atos, no capítulo 2. E quais são esses fatores? Se vocês lerem Atos, no capítulo 2, no verso 7 até o verso 13, o derramamento do Espírito, ele prova que os milagres abrem porta para o Evangelho. Mas não são o próprio Evangelho, amado. Então, os milagres abrem portas para o Evangelho, mas não são o próprio Evangelho. Não é a alma do Evangelho.
o milagre em si não pode transformar a multidão, mas ela atraiu para ouvir a palavra de Deus, né? O milagre, ele atrai pessoas. Eu me lembro quando o pastor Marcos Belli, veio na nossa igreja, amados, é que não tinha lugar para sentar. Milagre foi bom, atraiu, mas não o transformou a vida daquelas pessoas. Os curaram, mas não transformaram. Algumas sim, outras não. Mas quando Pedro ele começou a pregar, o coração do povo, ele começou a derreter. Então, 3 reações aconteceram na multidões, como foi falado nessa manhã. Então, o que aconteceu na multidão? O preconceito, o ceticismo e a zombaria. Em Atos, no capítulo 2, verso 7, diz assim: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura Galileu todos esses aí que estão falando? Ou seja, preconceito, amados. O Galileu aqui, nessa época, eram pessoas, amados, de segunda classe ou até mesmo de última classe. Rolou um preconceito em Atos no capítulo 2. E o ceticismo, Atos no capítulo 2, verso 12, fala, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Então, o que quer dizer isso? O milagre do derramamento do Espírito clamou a mente dos discípulos. Não só a mente dele, mas turvou, amados, a mente dos céticos. E a outra foi o que? A zombaria. Como eu falei, 3 reações aconteceram, que foram preconceito, ceticismo e zombaria. Em Atos, no capítulo 2, verso 13, fala assim: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Um grupo dentro da multidão, amados, rotulou o fenômeno das línguas como resultado de embriaguez. Ou seja, eles estavam achando que esse povo estavam bêbados. E o padrão e os temas da mensagem aqui pregada por Pedro tornaram-se comuns dentro da igreja primitiva. A gente sabe que Atos no capítulo 2, né, mais adiante também vai falar que Pedro, numa só mensagem, ele ganhou 3.000 almas para Cristo. Esse tipo de mensagem era comum, mas tudo teve sua origem, tudo teve seu início a partir de Atos no capítulo 2. A mensagem aqui de Pedro, ele versou sobre a pessoa de Cristo e a sua obra. Então, 5 pontos pode ser identificado no sermão de Atos, através da vida do apóstolo Pedro. E quais foram esses 5 pontos? A vinda de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a exaltação de Cristo e o senhorio de Cristo. Claro que eu não vou falar de todos esses, mas nessa noite eu quero só me adeter somente no senhorio de Cristo, que está em Atos no capítulo 2, verso 36. Cristo aqui, amados, é o Senhor do universo. Ele é o Senhor, ou seja, Ele é o dono do universo, amados. Ele é o dono da história e da igreja. Ele que é o nosso dono. Amém? Você tem um dono. Nós temos o dono. A noiva de Cristo tem um dono. A noiva de Cristo não é do pastor Robson, não são dos pastores, não é da pastora, não é do bispo, não são dos diáconos, dos obreiros. Né? Eu falo que tem uma expressão assim: ninguém mexe com a mulher dos outros. Nós somos isso. Ninguém mexe com as nossas vidas, porque nós somos a noiva de Cristo, amados. Então, diante dele, todo joelho deve dobrar nos céus.
na terra e debaixo da terra, amados. Ele reina todas, eu estou falando todas as coisas estão debaixo dos seus pés. São todas, então são todas, não são algumas as coisas. Então, amado, o Espírito Santo veio para exaltar a Cristo. O ministério do Espírito Santo é um ministério de holoforte, ou seja, de exaltação a Cristo. Foi falado aqui pela pastora que o único aqui que tem que se aparecer aqui é Jesus Cristo. É mesmo, amado. A única estrela aqui, quem tem que brilhar é Jesus Cristo. Um dia que a sua estrela brilhar mais do que Jesus Cristo, ele vai se retirar. Então fala, opa, não tem espaço para duas pessoas. Ou eu ou você que tem que brilhar. Então, ele é a nossa estrela. Ele é o nosso sol da justiça. Amém, igreja? Então, amado, o Espírito, ele não lança luz sobre si mesmo. O Espírito não lança luz sobre si mesmo. Ele não fala de si mesmo. Ele não exalta a si mesmo. Ele não projeta sua luz. Ele projeta, ou seja, ele projeta a sua luz na direção de Cristo. Sabe para quê? Para exaltá-lo. Então, em Atos, no capítulo 2, verso 37, diz assim: uma pregação eficaz quanto ao seu propósito. A pregação de Pedro explodiu aqui, igreja, como uma dinamite no coração da multidão. Produziu uma compulsão na alma, amados. Por isso que a Bíblia fala que quando a palavra ali penetra, é como a espada de dois gumes. Então essa palavra penetrou ali na multidão, na alma daquelas pessoas, amados. Foi um sermão penetrante. O termo que se usa é acolçante em grego, né? Significa, o que esse termo significa acolçante? O que significa? Significa ferir. Dá uma forte ferroada. Então esse termo significa ferir, dá uma forte ferroada. Era usado para descrever, amados, emoções dolorosas que penetram no coração como um aguilhão para fazer efeito. Note aqui, igreja, que Pedro, ele não pregou para agradar, nem para entreter. Ele foi direto ao ponto, sem lenga-lenga. Pedro foi direto ao ponto. Ele pôs o dedo na ferida. Lá, na ferida da multidão. A multidão, às vezes, estava esperando um certo tipo de mensagem. Às vezes, até mesmo milagre. Mas Pedro, guiado pelo Espírito Santo, ele pôs o dedo o quê? Na ferida. Ele não pregou diante do auditório, mas auditório. E é diferente. Ele não pregou para uma certa plateia, mas a plateia, auditório, amados. Então Pedro disse ao povo que, embora a cruz tivesse sido planejada por Deus desde a eternidade, eles eram responsáveis pela morte de Cristo. O apóstolo, ele sentenciou. O que ele fala? Vós mataste, crucificando por mãos de iníquos. A pregação, amados, nós que pregamos, cadê os pregadores? Dão glória a Deus aqui. Que você que prega aqui no altar, é só o Menezes que prega? Glória a Deus. Nós que pregamos, a pregação precisa ser direta. Ela precisa ser confrontadora. Ela precisa gerar agonia do arrependimento. É isso. Ela precisa gerar isso, tanto em nós, quanto as pessoas que estão ouvindo.
A pregação de Pedro, ele produziu na multidão profunda convicção de pecado. Hoje, há pouca convicção de pecado na igreja. Às vezes estamos insensíveis demais. Porque o pastor falou uma coisa que não me agradou. Vou sair da igreja. Vou para outra igreja, amados. Eu entendo que nós falamos até demais. Eu estou me incluindo porque eu sou falho igual a você. Mas eu também entendo que eu sou pessoa sujeito a ferir e também ser ferido. Eu te entendo. Eu te entendo isso. Nós estamos, às vezes, com os olhos enxutos demais. E, às vezes, também com o coração duro demais para ouvir a verdade. Em Atos, no capítulo 2, verso 38, diz: uma pregação clara em suas exigências. Ou seja, antes de falar sobre perdão, Pedro falou, sabe o quê? Sobre culpa. Antes de falar de perdão, Pedro falou de culpa. Então, antes de falar sobre cura, ele revelou à multidão a sua doença. Eu me lembro do diácono Deison, quando a gente estava trocando ideia. Você quer remédio? Como é que tu falou? Você quer remédio ou quer cura? Foi exatamente isso que o apóstolo Pedro estava falando. Para a gente entendermos aqui. Entendeu? Então, amado, antes de ele falar sobre cura, ele falou que o estado da sua doença. Quando vocês vão no médico, o médico já fala assim, toma isso, faz tratamento, tal. Ele fala isso? Não. Ele fala o quê, o seu Ademir? Pergunta, você fez a ressonância, está com isso, o tratamento é esse, o remédio é esse, certo? Certo ou não certo? Então, é exatamente o que o Pedro estava falando. A doença de vocês são isso. A doença de vocês, o Pedro estava falando, é arrependimento. E o Espírito Santo, o que está falando para nossas vidas? Vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender. Você já pediu a Deus perdão pelos seus pecados nessa manhã? Quando você for dormir, você já pediu? Você vai pedir? Antes de Pedro falar sobre redenção, ele falou sobre pecado. Antes de falar sobre salvação, mostrou que eles estavam perdidos em seus pecados. Antes de pregar o evangelho, Pedro mostrou a lei. Igreja, não há salvação sem arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Ninguém entra no céu sem antes saber, amados, que é um pecador. Eu sou um pecador. E às vezes eu não estou falando isso, às vezes até pior do que vocês, amados. Não é só porque eu sou um pastor, não. Portanto que eu nem esquento quando alguém me chama de Robson, de pastor, eu não esquento. Entendeu? Eu não esquento. Como alguém quer me chamar assim de pai, eu não esquento. Mas também quando o pai quer repreender o seu filho também tem que ouvir a correção do seu pai. Aleluia, Senhor. Ninguém entra no céu sem saber que é um pecador. Para ser curado, igreja, temos de admitir as condições que estamos doentes ou necessitados. É possível que você tenha de enfrentar algo que encobriu, ignorou e racionalizou por anos. Pedro se dirigiu a um grupo extremamente religioso, amado.
pois todo aquele povo, ele tinha ido a Jerusalém por um propósito, e chegou lá, aconteceu outra coisa. Foi para uma festa religiosa. Mas a despeito dessa religiosidade, eles precisam se arrepender-se para ser salvo. E às vezes o Espírito Santo, ele te trouxe nessa noite, não é só para nós cultuarmos só mais um culto, para nós assistirmos um batismo. Não. O Espírito Santo trouxe a nossas vidas aqui para dizer que nós precisamos nos arrepender. Hoje a pregação do arrependimento, ela não pode desaparecer dos púlpitos. Precisamos arrependermos da nossa falta de arrependimento. Entendeu? Precisamos de nos arrepender da nossa falta de arrependimento. O brado de Deus que emana das Escrituras, amado, das Escrituras ainda é, e sempre vai ser, até Ele voltar. Arrependei-vos. Glória a Deus. Esta foi a ênfase de João Batista. Foi a ênfase de Cristo, amados. Foi a mensagem dos apóstolos. Tem se pregado libertação, também tem que ser pregado sobre arrependimento. Tem muitos pregadores nas mídias sociais, ele berrando, mas é dizendo que as pessoas estão com encosto, mal olhado, espírito maligno. Dizem que elas precisam ser libertas, de fato nós precisamos. Mas essa pregação, muitas das vezes, ela é incompleta. Pois ainda que as pessoas estejam realmente possessas e sejam libertadas dessas possessões, o seu problema não está todo resolvido. Eu me lembro que o diácono Jason falou, se nós tivermos 1% de Jesus, amado, é um sinal de arrependimento. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e quê? E carecem do quê? Vamos lá? Da glória de Deus. O problema, amados, não é você cair com encosto. O problema é se você cair e se levantar e ser a mesma pessoa. É isso. O problema é você se levantar e não se arrepender. Aí entra 1% de Jesus. E outro tipo de moda é a pregação coach. Quem já viu essa pregação coach? Todos nós. Ela promete o quê? Todo sucesso, com técnicas e ferramentas. Vê só esses caras aí. Meramente humanas. Pode ser. Meramente ferramentas humanas. Elas põem em risco o quê? A espiritualidade equilibrada. Pois o sucesso, ele é prometido pelo viés da iniciativa e da força de vontade. Claro que eu sei da importância desses elementos, não sou burro, e eu nunca vou descartar nenhum deles, nunca, porque eu sei que é importante. Cristo testou a iniciativa dos discípulos, se nós lemos lá a Bíblia, quando ele enviou em duplas para fazer o que? A obra missionária. Bem como ele testou o que? A força de vontade e fé, quando os mandou pescar, onde não havia peixe. Ele vai lá, meu filho, vai lá. Igreja, não se exponha a nada e a ninguém que lhe prometa sucesso por esses vieses. É tudo efêmero.
são passageiros, não vão te alimentar, só vão te engordar. Uma coisa é engordar, outra coisa é te alimentar. O verdadeiro coach é aquele que, tendo toda a sua glória, olha, por isso que eu sou fã de Jesus. Ele teve toda a sua glória. Ele renunciou. E fez isso de servo. Se fez de servo. Agora tem crente que não pode ter uma coisinha que se afunda num pingo d'água. O mundo fala aí, não dê asa à cobra, não é? Mas no gospel, sabe o quê? Não dê asa à ovelha. Não dê. Não dê. Tem crente que é assim. Peça a Deus, amados, para arruiná-los, mas no bom sentido. Calma. No bom sentido das coisas. Deixa que Ele venha partir o seu coração nessa noite. Deixa que Ele venha partir. Não endureça o seu coração. Quem sabe essa é a sua última oportunidade de estar aqui. E eu falo, quem sabe é a minha última oportunidade de estar aqui. Às vezes vocês vão se lembrar, se for a minha última oportunidade, vocês vão falar, o pastor Robson, antes de ele descansar no Senhor, ele falou isso. Não sei. Não, né, amor? Ainda tem umas coisinhas para... tem umas coisinhas que Deus me prometeu, né, amor? Calma, calma. Amados, permita que Ele canse em você um inconformismo divino, amado. Deixa Deus esmagá-lo com peso, aonde vai te levar a um arrependimento, porque isso vai gerar salvação na minha vida e na sua vida. Quando nós abandonamos o primeiro amor, quais são as suas consequências, amados? Nós amamos mais o nosso ministério do que a Cristo. Nós importamos mais com as pessoas do que Deus pensa em nosso respeito. Estabelecemos estratégia para expandir seu ministério mais do que penso em como fazer crescer o povo de Deus. Estuda a Bíblia, às vezes, só para pregar com mais frequência. Eu vou pregar, eu vou estudar a Bíblia com mais frequência. Do que estuda a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Nós devemos estudar a Bíblia, irmão, não para falar que eu sou melhor do que o diácono Mauro, mas é para ouvir a voz de Deus. Ora, mais em público do que em particular. Você que é líder, você que não é líder, você que está me ouvindo, você não tem que orar mais em público aqui ao altar. Você tem que orar mais em particular, no seu devocional com Deus. Lembre-se, o Espírito Santo está falando, lembra-se de onde você caiu. Eu não sei que essa mensagem, o que é que o Espírito Santo está. Lembre-se de onde caiu, amados. Não sei porque ele está falando isso, mas lembra-se de onde você caiu, amado. Mas consegue recordar de uma época em que a única coisa que fazia diferença era o que Deus se importava com a gente, não com o mundo, o que o mundo pensava da gente. Recorde-se de ficar entusiasmado ao compartilhar sua fé com alguém, de evangelizar. Eu me lembro quando de fato, estou aqui desde 8 anos, mas eu quero falar de fato quando eu me converti, que eu falo que foi mais ou menos de 15 para 16 anos. Onde é que eu evangelizava, amado? De terno e gravata nesse sol. Agora fala para eu evangelizar. Hoje, amado, eu uso terno só aqui, porque eu não gosto de terno. Não gosto. Mas eu me lembro naquele primeiro amor, eu evangelizava, amado, no sol quente. Ali, com terno, amado, novinho ali, sem barba. Como fala, é bundinha de neném, né, que não tem nada. Era isso, não tinha nada no meu rosto. Cristo disse, arrependa-se, ou em outras palavras,
dê meia volta. Pare de fazer o que você tem feito. Façam o que costumavam fazer, amados. Se orava, ore. Se tinha o hábito de jejuar, jejue. Se amava com liberalidade, ame livremente. Se costumava adorar enquanto dirigia, que falava, já vem um maluco lá, né? Quem dirige, né? Louvando a Deus, né? Né, Lili? Põe um som alto, aí passava o outro, e cara maluco ali. Volta para essa oportunidade. Se cultivava amizades espirituais íntimas, torne-se cultivar, amados. Eu quero orar pela vida da igreja. Eu quero deixar uma palavra final, mas antes disso eu quero que a igreja fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Amados, Deus o ajudará a encontrar o que você não queria perder. Deus o ajudará a encontrar o que você não queria perder. Às vezes vocês não queriam perder, às vezes eu não queria perder. Mas no decorrer da nossa vida, nós perdemos alguma coisa. John Ballard, ele disse: você se torna mais faminto após perder algo no ano passado. Ele disse, você se torna mais faminto após perder algo no ano passado. E a minha frase, agora é a minha frase que eu quero pegar em cima dessa frase. Você se torna mais faminto após perder algo que você não deu valor. Então, que você possa dar valor ao arrependimento na sua vida. Que vocês possam dar valor. E eu também possa dar valor. O arrependimento. A justificação de Deus na minha vida. Não vão ficar dispersos não, amados. Presta atenção aqui em mim. Em nome de Jesus. Eu só estou fazendo isso porque eu tenho que correr com o tempo. Mas vamos nos arrepender a cada dia, amados. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, o Senhor, amados, que sondam nossos corações, meu Pai. A partir de mim, Senhor, eu quero me arrepender, meu Pai. Não estou falando isso, meu Pai, só porque eu estou pregando, não, meu Pai, porque às vezes quando eu prego, primeiramente vem para a gente, depois para nós expandirmos, Senhor, para a igreja. Porque, Senhor, teve essa mensagem hoje, porque o Senhor Deus onisciente sonda os corações de cada pessoa, amado Deus. Então, Senhor, toma a sua igreja, Deus, em tuas mãos, Senhor. Toma a gente, meu Pai. Toma a sua noiva, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a ter arrependimento, com a nossa falta de arrependimento, com a dureza do nosso coração, porque nós somos às vezes duros, às vezes nós somos insensíveis, Senhor, a voz do Espírito Santo, às vezes o Teu Espírito Santo está falando, olha só, não era para você ter falado assim, olha só, não era para você ter ido pela esquerda, porque você foi. Oh, Espírito Santo, nos ajuda, meu Pai, fortalece a Tua igreja, Senhor, fortalece, meu Pai, as nossas vidas, Senhor. Ah, meu Pai, que o verdadeiro arrependimento, meu Pai, não possa vir, meu Pai, somente, meu Pai, para nós agradarmos a terceiro, como Atos dos Apóstolos. O que quer dizer, igreja, Atos dos Apóstolos? Já está falando, são atos dos apóstolos. Então nós devemos ter atos no Espírito Santo, atos de arrependimento. Então, Espírito Santo, que nós possamos ter esse ato, Senhor, de arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ajude a Tua noiva, Senhor, porque essa noiva, Senhor, te pertence, Senhor. Nós pertencemos ao Cordeiro Santo.
no nome santo de Jesus Cristo. Amém, igreja. Aplauda Jesus nessa noite. Amém, né, irmãos? Nós vamos tirar daqui o altar e vamos batizar. Você pode sentar, sente, para não ficar na frente das pessoas que querem, de repente, ver. Esse é um momento para nós, igreja física aqui, né? Muito fundamental. Mas também é um momento nos céus, eu falei isso no início, quero falar agora, onde Jesus disse que o arrependimento, o batismo de uma pessoa, traz festa nos céus. Então nós vamos fazer assim, o pastor Abel vai descer as águas, eu vou estar ajudando, back vocal, e os irmãos, depois que todos forem batizados, eles não vão trocar de roupa, eles vão ficar aqui e participar da primeira ceia do Senhor conosco, amém? Nós temos algum tempo, e fique em paz, você não vai sair daqui tão tarde assim. Então, pastor Abel, cadê você? Quem é que vai descer com você? Vamos lá? Pastor Abel vai descer, mas ele não pode, nem ele nem ninguém, pôr a mão no microfone, né? Mas nós vamos batizar primeiro o Mateus. Você conhece o Mateus? Esse jovem? Sim, filho da Cris. Cris está aí? Onde você está, Cris? Que eu não estou te vendo. Ah, está ali. Hoje o Mateus está se batizando. Pastor, o que significa o batismo? Você está dizendo para as pessoas publicamente: eu quero Jesus na minha vida. A partir de hoje, que Jesus me guie, que Ele me oriente, que Ele seja o meu Deus. É uma declaração pública do Senhor. Mateus, alguém te obrigou a ser batizado? Não. É por vontade própria mesmo. Sua mãe, seu pai, os irmãos da igreja te obrigaram? Não. Olha, Mateus, eu vou dizer para você que esse momento é um momento único. Para nós, espiritualmente, tem um peso muito grande, porque é um momento onde você vai morrer nas águas, vai ressurgir em novidade de vida. O antigo Mateus vai ficar aí dentro e o Senhor vai trazer você um homem de Deus. E a partir deste momento, o Espírito Santo mora dentro de você. Ele vai te conduzir, ele vai te orientar e vai trazer toda a transformação necessária. O pastor Abel deve ter dito isso, né, pastor? Eu vou permitir que o pastor Abel, eu vou segurar o microfone, eu vou vir aqui para esse lado um pouquinho, para o pastor Abel poder puxar ele um pouquinho para cá, né, pastor? Que ele é bem grandão. Mateus, pastor Abel vai dizer para você, ok? Mateus, junto com a igreja, nós te batizando para o despojamento da carne, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. 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 Quem é o próximo que nós vamos batizar? É um jovem, né? Filho do nosso irmão Ronaldo, sua mãe, que está aqui também buscando a presença do Senhor. Alguém te obrigou? Não? Não. Seu pai, sua mãe, os irmãos? Vontade própria. Você quis se batizar? Você também? Sim. São dois Mateus, né? Nessa noite, Mateus, nós vamos te batizar para despojamento do corpo e da carne.
para você deixar a carne aí dentro e para você ressurgir um novo homem, um novo jovem, um Mateus de Deus, que vai ser guiado pelo Espírito Santo, que ele vai te orientar e que ele vai mudar totalmente a sua vida. Então, igreja, estenda as suas mãos para Mateus. Batizamos Mateus para o despojamento do corpo e da carne, para que você morra nessas águas e ressurja em novidade de vida. Um jovem de Deus usado, ungido, e que você possa dar testemunho do nosso Cristo. Nós te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, e que a igreja diga amém. Porque vive, posso Aleluia. crer no amanhã. Derrama a tua graça. Porque Ele vive. Derrama a tua graça, Pai. Temor Abençoa o não Mateus, há. em nome de Jesus. Mas eu bem sei, Deus abençoe. Deck vocal, vamos nos encontrar, escolher músicas que a igreja saiba, que a gente pode nas cantar. mãos Juntinho, do tô meu tentando cantar, Jesus, mas tá difícil. comigo está. Aleluia. Porque Deus Ele é vive, né? Senhor. É essa que vocês vão cantar? Então vamos começar. Mas, isso. Deus abençoe. Os jovens estão ali, né? Glorificando a Deus pela vida do Mateus. Mais um que ressurge em novidade de vida. Amém. Aleluia. Vamos ensaiar aí um pouquinho? Enquanto ela vai descer, nós vamos cantar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, para vocês não ficarem todos aí. Vamos lá? Porque Ele vive. Vamos lá? Posso crer no É assim. amanhã, Porque Ele vive, temor não há. mas Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, pastora Abel. Aqui é a nossa irmã Kátia. Esses dias ela estava me contando de uma bênção. O filho dela, com muita oração, Deus atendeu a oração dela, o filho dela passou, né? Parece que é na aeronáutica, na sargento da aeronáutica. Mas eu quero dizer, é muita bênção, né? Mas eu quero dizer para você, Kátia, melhor que isso é saber que o teu nome hoje está escrito no livro da vida. E que em breve, não só você, toda a casa terá esse privilégio. Então, junto com a igreja, para o despojamento da carne, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. e quando enfim Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei da glória o meu Jesus, que vive está. Aleluia. amém.
Caramba, vitória, né? Você pode aplaudir ao Senhor? A festa nos céus hoje mesmo, porque o Senhor se agrada, né? Da morte aqui nessas águas. Marcos? Marquinhos? Marquê. Aqui está um Marquê. Marqui. Homem de Deus. Alguém te obrigou a você fazer isso? Não. Você está fazendo pela sua vontade. Você sabe que passar pelas águas, ser batizado é um chamado. E o Senhor tem esse chamado para todos aqueles que têm o coração aberto. Então, nesta noite, nós nos unimos com a igreja para abençoarmos a sua vida. Eu creio que o pastor Abel explicou a você que esse é um momento único. É um momento em que você vai morrer e você vai ressurgir um homem de Deus. Novas visões, novas concepções, ideias de vida. E o Espírito Santo, ele irá conduzir você, não mais o homem, não mais a tua vontade, mas a vontade do nosso Deus. Ela vai guiar você. Nós te batizamos hoje para o despojamento do teu corpo e da tua carne e para que você ressurja um novo homem, um novo Marquê de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. é isso. Porque Aleluia. Temor não há. Louvado seja o teu nome, Pai. eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Nós vamos cantar mais um louvor. Estamos esperando os nossos irmãos que passaram pelas águas. Os diáconos já tinham organizado,
de uma forma melhor e eles vão participar conosco da ceia. E eu quero aproveitar para dizer para você que nos visita que essa mesa aqui não é da Nova Vida. Eu gosto de dizer isso. A mesa é do Senhor. Pastora, mas como eu devo participar? Se você quer viver uma vida com Cristo, participe. Se você está dizendo, eu quero ser de Jesus, participe. Eu hoje quero fazer o que o pastor Robson falou. Eu quero tomar um passo de arrependimento e ser do Cristo. Participe. Mas se você não tem a intenção de fazer parte do corpo de Cristo, se você não tem a intenção de se ligar a Ele, não participe. Porque a palavra de Deus vai dizer para nós que tem muitos enfermos e doentes no nosso meio, porque eles participam indevidamente. Para nós, isso não é apenas o pão e um suco de uva. Para nós, isso simboliza a morte e a ressurreição do nosso Cristo. Jesus morreu, mas Ele está aqui hoje porque Ele ressuscitou. Então, nós cremos que Ele está aqui no nosso meio, trabalhando nos corações. Por isso as pessoas dizem, eu quero esse Cristo, porque elas sentem, porque elas querem viver uma vida cristocêntrica. O que significa isso, pastor? Aonde Cristo dirige as nossas vidas. Amém? Então, a palavra de Deus diz assim, analise-se o homem a si mesmo. Pense, Senhor, eu quero, Senhor, eu te quero na minha vida. Se você quer, a mesa não é minha. Eu não tenho esse poder, a mesa é do Pai. Os nossos irmãos estarão passando no meio da igreja e servindo a ceia, e depois nós iremos participar junto. Enquanto isso, o back vocal vai estar cantando junto comigo. Aleluia. Amém? Podem servir. Quando você receber, fique de pé. Vamos lá? Aleluia. Que o Senhor seja louvado. Amém. Todos estão aqui. Quem se batizou já entrou. Então vem aqui para frente, ó. Pode cantar, Beck. Vem aqui. Aleluia. Para que você conheça aqui. Esses são os nossos novos irmãos em Cristo. Depois da ceia, abrace, receba. Aleluia. Pode botar a letra, eu não conheço a letra. Oh, Jesus. Senhor,
Ressuscitou, por isso nós estamos aqui. Glória, glória, glória. Bendito é o seu nome. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Para nós, esse é um momento único para nós cristãos. Porque é o momento aonde nós mais nos aproximamos do nosso Deus. Nós sabemos que é um suco de uva e um pedacinho de pão, mas para nós, pela nossa fé, nós cremos que faz parte do corpo e o sangue do Senhor Jesus pela fé. Cremos também que nesse momento é momento de cura, é momento de restauração, é momento de avivamento, de renovo nas nossas vidas. Cremos que nesse momento o Senhor ouve o nosso clamor. Cremos que Ele vê as nossas necessidades. Neste momento, Ele está aqui no meio de nós. Nós cremos nisso. E o Senhor pegou o pão e disse: esse é o meu corpo, que será entregue por favor de vocês. Coma e beba, faça isso em memória de mim. Ou seja, Jesus quer que nós venhamos nos lembrar de que Ele morreu por mim, por você, todos os dias. Senhor, em Tua memória, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo, comamos todos. Louvado seja o Teu nome. Louvado, louvado, louvado seja o Teu nome, Pai. Tu és digno. Que haja no nosso meio santificação, que haja coinonia, comunhão, que haja intimidade do povo contigo nesta noite. Aleluia. Do mesmo modo o Senhor pegou o cálice e Ele disse: este é o meu sangue, que será entregue em favor de vocês. Façam isso em minha memória, até que eu volte, porque Jesus vai voltar. Escute bem, Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Será num abrir e piscar dos olhos. Ele voltará para nos levar, estarmos com Ele. Senhor, em Tua memória, Ele disse: este é o meu sangue, que será entregue em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que puderem, e lembre-se sempre de mim, porque eu venho buscar a igreja. Em o nome do Pai, em o nome do Filho, do Espírito Santo, bebamos todos. Glórias, 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 glórias a Ti. Louvado, 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 louvado é o Teu nome, Senhor. Santo, 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 santo és Tu, Senhor. Digno, digno. Oh, Tu és santo, Tu és Rei dos reis, Tu és príncipe da paz, Tu és Deus vivo, Deus forte. Glórias a Ti. Bem baixinho, o back vocal vai cantar bem baixinho, continue cantando. E eu vou dar a bênção sacerdotal. Passamos 18 minutos, mas fique em paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de você e te dê a paz. Que seja a semana de vitória, que seja a semana de bênção, que seja a semana de cura, que seja a semana de paz, que seja a semana de refrigério, e que o Senhor te ponha de pé todos os dias da tua vida. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém? Antes de você sair, venha abraçar os nossos irmãos.
Receba os irmãos.